Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, os que vão nos ouvir. Estamos aqui reunidos na nossa casa, Rita de Cássia. E hoje, em especial, vamos fazer um estudo e vamos falar sobre os 59 anos de existência da nossa casa, sobre do momento que nós, tia Vera, a nossa protetora, a nossa amiga, companheira de sempre, nos permitiu e nos deu a chance de convivermos com ela e aprendermos com ela. E hoje fazemos 59 anos nessa casa linda, abençoada, que vibra amor, vibra felicidade e, principalmente, vibra alegria. Então, Mestre Jesus, solicitamos a tua companhia e da espiritualidade maior, para que nos acompanhe hoje, mas nos acompanhe sempre, para que possamos dar conta do legado de Vera Simões. Então, esteja aqui conosco hoje, que a espiritualidade nos permite iniciar esse estudo, mas principalmente que Deus permita, nos dê autorização para iniciar esse encontro contigo, com a espiritualidade. Graças a Deus. Conosco, Maria Regina de Agostini. Boa tarde a todos. Como Cecília já colocou para nós, mês de dezembro, mês de aniversário. Aniversário, mês em que nós comemoramos, né, o nascimento de Jesus, e aqui na nossa casa comemoramos o nascimento da nossa casa, né, há 59 anos, por um culto singelo, por um movimento singelo, em que a gente consegue muitas vezes até comparar, né, na semente, aquela semente que muitas vezes tão pequenina consegue brotar diante de todas as adversidades, rompendo dificuldades, buscando a luz, se tornar uma árvore tão frondosa, capaz de alimentar a tantos pássaros e capaz de promover tanta sombra, tanta alegria, tanto amparo a todos aqueles que possam passar por ela, né? E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho dessa casa, para comemorar com os corações que aqui vibram o início desse trabalho. Em 1962, um trabalho singelo, né, a partir de um culto no lar, e que vários companheiros foram se agregando em torno de Vera Simões, em torno de suas filhas, e o trabalho foi crescendo, foi se multiplicando, e hoje estamos aqui na casa, né, com uma casa que a gente pode dizer que se compara a uma árvore frondosa. Como foi isso, né? E nós vamos passar então a pensar um pouquinho nesses momentos a partir de algumas palavras de Vera Simões, que, desencarnada em 1992, trouxe para nós algumas mensagens. Primeiramente, o nosso preito de gratidão pela possibilidade de termos convivido com ela por quase 10 anos e com ela aprendido tanto no seu movimento, na sua postura, na sua garra e principalmente na alegria que ela expressava pelo trabalho, pelo convívio e por toda essa possibilidade que foi sendo traçada ao longo dos anos. Vera Simões era um espírito tão alegre, né? De uma firmeza como poucos eu conheci. Era aquela pessoa que dizia para nós sim, sim, não, não, mas com um amor tão grande que contagiava todos os corações. Ela diz para nós, numa mensagem que foi recebida em dezembro de 1998, né, em que ela vem abraçando a todos nós. Ela já estava desencarnada e ela diz assim: abraço a todos, mas nem sempre sou notada ou mesmo sentida. Mas também o aniversário da nossa casa é o espírito de Natal e desperta em minha alma lembranças inapagáveis da minha memória espiritual, mesmo através da eternidade.
Rita de Cássia querido, sonho de milênios concretizado na Terra há 37 anos. Neste momento, em 1998, a nossa casa fazia 37 anos. Eu não me lembro, lógico, com 1962, ainda com 11, 12 anos de idade, iniciando ainda todo um processo reencarnatório, mas que aqui chego em 1984, encontrando já a casa muito mais estruturada, né, dentro do formato que hoje nós mais ou menos conhecemos, mas estruturada já no 1079. Mas e aí nós ficamos pensando como é que ela foi se formando, o que realmente construiu este lar que hoje para nós é um lar que nos acolhe, que nos ampara e que nos sustenta, a todos nós que aqui trabalhamos. Eu penso e acredito mesmo que um ponto determinante dessa casa ter se construído, primeiro, a postura de Vera Simões, o magnetismo que ela trazia em congregar em torno dela os corações e passar aquela alegria e aquela vontade de estabelecer algo de bom naqueles momentos. Ela estabeleceu em torno dela grupos de pessoas que cada um deles deixou na memória deste lar o seu trabalho, a sua postura, aquilo que trazia como capacidades para distribuir, para fortalecer e para construir todo o trabalho que hoje nós temos na casa Rita de Cássia e principalmente também junto à Casa Maria de Nazaré. No ano de 1962, Vera Simões subiu pela primeira vez à comunidade da Rocinha. E é muito interessante como ela coloca hoje nós que estamos lidando, né, com aquela casa, lidando naquela comunidade, muitos de nós ligados à casa, ao Rita de Cássia, uma das vertentes, né, que se construiu ao longo desses 59 anos, como ela fala, né, daquela comunidade quando ela lá subiu pela primeira vez. E ela vem contando para nós, e eu pensei muito, porque hoje nós conhecemos uma comunidade, como é que ela a conheceu. E ela colocou para nós, a Rocinha, em 1962, era realmente formada, material e espiritualmente, de irmãos muito necessitados. Isso a gente hoje pode fazer uma colocação para todos vocês. A Rocinha é um misto, onde nós já temos grupos que já se colocam, que já têm uma estruturação, uma posição, mas ainda um grupo, principalmente aquele grupo que está ligado à Casa Maria de Nazaré, como a casa tem essa vertente de ser uma casa de auxílio, né? As pessoas que lá chegam, a grande maioria, muitas delas são profundamente necessitadas. E ainda, né, tanto necessitadas materialmente, um grupo delas, como também espiritualmente. E ela coloca: quem hoje visita aqueles caminhos, becos e vielas, onde deixei tantas vezes as marcas dos meus sapatos, não poderá calcular como eu os conheci. E aí ela coloca: casas, não. Barraquinhos tão pobres e miseráveis mesmo, construídos de madeira frágil, de caixas de maçãs, telhados cobertos com plástico, pedaços de lata prensados por pedras e tijolos para vencerem a força dos ventos e a infiltração das chuvas. E ela vem colocando para nós, né, logo nesse primeiro momento, que entre as tábuas eram colocados jornais para que o vento não entrasse. Hoje a feição daquela comunidade é outra. As casas já estão um pouco mais estruturadas, salvo algumas, mas ainda dentro, muitas vezes, dessa realidade tão triste ainda, mas já mais estruturadas. Mas a necessidade, principalmente a necessidade espiritual, a necessidade de amparo, a necessidade de consolo,
que ainda se faz extremamente presente naquela casa. Mas hoje o Rita de Cássia, com todos os núcleos que se agregaram a ele ao longo de todos esses anos, e que é formado, né, pelo pensamento, pela história, pelo movimento de tantos companheiros, alguns deles ainda hoje passando pela nossa tela mental. Não podemos citar nomes porque certamente esqueceríamos muitos daqueles companheiros que, junto a Vera Simões, tanto no Rita de Cássia quanto na Escola Maria de Nazaré, deram a possibilidade, junto com a equipe espiritual que sustenta essa casa, de que hoje ela fosse o que é, com todos os seus núcleos, com todas as suas histórias, com todos os trabalhos que nós temos podido realizar ao longo desses anos, na comunidade e aqui no Rita de Cássia. Porque as necessidades, companheiros, são idênticas. Os ambientes, muitas vezes, são outros. As condições econômicas se apresentam, muitas vezes, de formas diferenciadas. Mas as necessidades espirituais de todos nós, ligados ainda a esse planeta, neste momento evolutivo, elas se fazem muito semelhantes, tanto na comunidade quanto no Rita de Cássia. E esse trabalho se faz, como diz André Luiz, em 2 planos. É na comunhão da equipe espiritual com aqueles que aqui trabalham que podemos concluir que esta casa, ela trabalha em 2 planos. Né? Como é que foi crescendo? Foi crescendo a partir da possibilidade de todos aqueles que aqui chegavam. Chegavam e traziam uma capacitação, uma vontade, um desejo, e quem sabe até, possamos dizer, traziam já uma programação para que pudéssemos juntos realizar um trabalho e construir aquilo que hoje se estabelece como sendo a casa de Rita de Cássia. Na comunidade, começamos um trabalho de atendimento às crianças, com estudo dirigido, que foi durante tantos anos conduzido pela nossa Cecília, aqui presente conosco, né? Trazendo tantas almas, buscando conhecer a vivência de cada um deles, as realidades, e trabalhar conjuntamente com aquelas famílias, porque todo o trabalho que nós procuramos fazer é um trabalho que possa atingir não só aquele que pontualmente nos procura, mas que ele possa se estabelecer em torno daqueles que vivenciam aquelas realidades. E o trabalho foi crescendo nas suas assistências, naquilo que nós podemos fazer, a ponto de hoje estarmos relacionando quase 400 famílias no trabalho de sábado, numa creche que atende a 140 crianças, 130 crianças, no trabalho da Oficina do Sucesso, em que mais de 300 crianças, Cecília aqui presente, e também adultos, são atendidos naquilo que são os seus desejos, as suas necessidades principalmente. Na Casa Maria de Nazaré, na Rocinha, nós trabalhamos todo sábado com grupos de pessoas para levar a doutrina espírita sob a égide de Jesus, buscando entender as realidades que nós estamos vivenciando neste momento evolutivo. No Rita de Cássia, neste ano, este ano tão diferente que nós estamos trabalhando, né? E buscando trabalhar de formas diferenciadas, buscando, através das tecnologias que já a sociedade nos permite, buscando atender, né, a todos aqueles
que, acostumados a estar no trabalho dos cursos, no trabalho de vibrações, nos trabalhos das reuniões públicas, nos trabalhos da divulgação da doutrina espírita, atender não presencialmente, mas atender com toda a vibração já construída ao longo de tantos anos, para que o trabalho, mesmo à distância, pudesse ser realizado e alcançado a todos os corações. São 59 anos. Parece muito. Para mim é, né, na realidade, mas é o fruto de cada ano, de cada sonho, de cada companheiro que por aqui passou, por cada companheiro que já desencarnou, ou daqueles que aqui passaram e seguiram outros caminhos, não importa. A casa é feita de cada um de nós. Ela congrega os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos sentimentos e se expressa a partir de tudo aquilo que nós podemos, ao longo desse tempo, trabalharmos portas adentro de nossa alma. O que é um centro espírita? Como é que Emmanuel coloca para nós toda essa questão? Porque aqui né? É uma casa de estudos da doutrina espírita. É uma casa que busca, né? É uma escola benemérita, como Emmanuel nos coloca, né? Quando ele coloca para nós, é o templo espírita, que é um lar de luz. E essa luz, na realidade, é realmente feita através de tudo aquilo que nós aqui vivenciamos, de todos os sonhos que nós trazemos, de todas as realizações que nós podemos fazer ao longo de cada ano, né? E ele diz assim, aberto à instrução geral, para o entendimento das leis que regem os fenômenos da evolução e dos destinos de cada um de nós, né? Eu acredito mesmo que as coisas não... Um trabalho desse vulto, ele não ocorre por coincidência, né? Ele não ocorre de uma maneira que não seja com um projeto. E acredito sim, que já havia um projeto quando nós vamos pensando, né? E o tempo nos dá essa possibilidade de refletirmos sobre as construções que foram realizadas. Nós vamos observando, né, a reunião de algumas pessoas que foram se sustentando e cada uma delas estabelecendo um ponto de luz neste Rio de Janeiro. Neste momento nós lembramos de Brunilde, ainda encarnada, lembramos do nosso companheiro querido que tanto sustentou a nossa casa durante tanto tempo, né? Lá no Leon Denis, altivo, Panfiro, e Vera Simões. 3 baluartes, cada um deles trabalhando e construindo um grupo espírita para que pudéssemos, nós que chegamos posteriormente, pudéssemos aqui trabalhar. Acredito sim que havia uma programação, um programa, e que cada um deles conseguiu dar conta no tempo certo, para que hoje essas 3 casas, tanto Rita de Cássia, como Lar de Teresa, como Leon Denis, estivessem estabelecidas materialmente e espiritualmente. E eu queria trazer para vocês, só para a gente fazer essa colocação, né? Porque eu fiquei pensando muito sobre o que falar dessa casa, essa casa tão querida aos nossos corações, essa casa na qual nós chegamos, cada um de nós num momento diferente da nossa trajetória, cada um de nós com uma história, né? Mas que fomos acolhidos dentro daquilo que estávamos buscando
e que aqui ficamos, né? O nosso hino na escola Maria de Nazaré fala assim: um dia aqui aportamos e aqui ficamos, né? Como porto seguro que foi para cada um de nós que aqui se estabeleceu e que aqui procurou desenvolver um trabalho dentro daquilo que fosse a possibilidade, a capacidade de cada um de nós, o movimento que cada um de nós podia realizar. Essa palestra era para ser feita hoje, não por mim, mas pela nossa companheira querida, também baluarte dessa casa, a nossa Iole, né? Que também no dia de hoje está aniversariando. E eu penso muito que todo aniversário de dezembro ela pede: me deixa fazer a palestra na nossa casa. Por todo o amor que ela tem e desenvolveu ao longo dos anos por essa casa. E ela ficou bastante triste por não poder estar aqui realizando esta palestra. E mandou para mim, né? E ela falou: Rê, eu pensei em algumas coisas para falar no nosso Rita querido e estou passando para você pensar e ver o que você acha. E eu mandei para ela de volta dizendo: querida, acho ótimo. Eu jamais conseguiria falar sobre a nossa casa com o teu olhar, mas vou procurar, e disse para ela, vou procurar trazer para os companheiros que vão acompanhar a nossa casa, a nossa palestra nesse dia, a tua palavra, porque ela expressa todo o teu sentimento, tudo aquilo que você realizou ao longo desses anos. Só para vocês saberem, nós chegamos juntas nessa casa no mesmo ano e estabelecemos uma união muito profunda nos nossos corações. E eu tenho certeza absoluta que já em muitas, esse foi um encontro, um reencontro de corações, não só, né, com Iole, mas com tantas companheiras queridas, né, que ao longo desses anos, nós estamos nessa casa há 36 anos, que ao longo desses anos fomos estabelecendo as nossas relações. E eu, a partir de agora, vou trazer para vocês a palavra que Iole, né, trouxe e que ela gostaria de desenvolver aqui, neste dia 12 de dezembro. Ela diz assim, primeiro, nesse olhar que Iole tem tão bonito sobre a casa espiritual e a casa terrena. E ela diz assim: consideremos como a casa terrena reflete a casa espiritual e acolhe seus direcionamentos, operacionalizando no plano terreno os influxos vibratórios vertidos do plano espiritual. A comunhão entre a equipe espiritual de nossa casa, que nos ampara e nos direciona, e a possibilidade nossa de abrir as nossas possibilidades para podermos acolher esses impulsos vibratórios, influxos que vertem do plano espiritual. E aí ela coloca a matéria fluídica, sutil e luminosa, emanada pelos espíritos cujo projeto de ampliação do bem se atualiza a cada segundo na casa terrena, se derrama sobre os companheiros encarnados, que, por escolha pessoal e permissão do mais alto, se congregam na casa irmã. Isto se dá através da atuação mental, efetiva e operacional de cada componente desta grande rede de trabalho voluntário que constitui a nossa instituição. Essa rede que se estabelece tanto na casa Rita de Cássia, no Leblon, quanto nas casas, né? Aquela que trabalha com as quentinhas, que trabalha com o grupo de jovens, a Oficina do Sucesso, a Casa Maria de Nazaré, o grupo que trabalha com as crianças durante a semana, a creche.
todos os trabalhadores voluntários desta casa, né, que se irmanam no mesmo ideal, numa mesma vontade, no mesmo sentimento. Ela, a instituição, é composta pelo entrelaçamento dessa rede entre dois planos, cujo mecanismo se dá pela afinidade de objetivos com o foco no amor, sob as hostes do Cristo. Jesus como sendo o nosso modelo e guia. Nesta casa, nós trabalhamos e nós estudamos o Evangelho sobre a perspectiva, o olhar da doutrina espírita. E isto mostra para nós, amplia para nós toda uma perspectiva nova, pois o Evangelho há 2000 anos está conosco e até agora talvez nós não tivéssemos conseguido entender essa proposta de libertação que o Evangelho conclama para nós e que hoje, através da doutrina espírita, conseguimos já, de alguma maneira, enxergar novos caminhos, novas posturas, compreender as nossas próprias dificuldades e compreender o movimento que estamos realizando na conquista da nossa felicidade e daqueles que conosco trabalham e vivenciam a aventura da vida, respeitando uns aos outros nas suas manifestações de fé, nas expressões de suas convicções cristãs legítimas, sempre tisnadas por suas lentes pessoais de entendimento. Olha como isso é bonito, né? Porque é o tempo que a doutrina espírita nos dá. Cada um de nós tisnado pelo nosso entendimento. E aí, nesse momento, a casa promove o amor antes de qualquer outro valor. De modo que cada contribuição sensata e sincera encontra espaço de avaliação e não de resistência. É o que nós começamos a pensar aqui, quando nós começamos a falar de todos os trabalhos que foram se realizando ao longo desses anos. Porque não havia resistência. Cada um que trazia e queria se movimentar numa determinada direção, se essa direção estava dentro dos moldes daquilo que a doutrina espírita poderia trazer para nós, se estava dentro do pensamento cristão, era possível estabelecer-se e se ampliar os trabalhos para atender aquelas necessidades, para atender a contribuição sincera de cada coração que aqui chega. A este ponto mais dificultoso nas lides humanas, encarnada e desencarnada, estas nossas dificuldades, muitas vezes acatar e ouvir, né? Ponderar e discernir, ponderar aquilo que nos chega, se está dentro do acordo, discernir se está de acordo com aquilo que são as estruturas da nossa casa, o pensamento da doutrina espírita, né? Escolher e agir com respeito, sensatez e equilíbrio. Tal a responsabilidade dos que conduzem temporariamente, porque é temporário. Cada um de nós deixa aqui a sua marca, o seu trabalho, mas há de ser temporário. Aqueles que hoje estamos, muitas vezes, nos postos de direção, de coordenação dos mais diversos trabalhos que a casa traz, passaremos um dia. Entregaremos esse trabalho a outros que virão, para darem continuidade a esta casa, a este pouso, né? E, indiscriminadamente, compartilhar e sustentar todas as atitudes. Traremos agora, ela fala, a reflexão sobre o que ocorre com os preparativos para a instalação de uma casa espírita nos planos dos espíritos. E aí, olha, vem trazendo para nós, né? De toda uma programação, o que nós falamos, não é o acaso. Isso tem uma programação. Quando nós vamos reencarnar, nós fazemos uma programação daquilo que está dentro das nossas possibilidades. E aí ficamos pensando também como deve ser, né? Todo esse movimento
que é feito na espiritualidade, estabelecendo quem são aquelas pessoas que no início, imaginem só a firmeza, a necessidade de firmeza dessas pessoas para começarem a estabelecerem este campo vibratório que possa crescer, que possa vencer como a semente que vence, né? A escuridão, que vence todas as dificuldades para florir e para buscar a luz, todas as firmezas, a firmeza desse grupo inicial, para que hoje esta casa, 59 anos depois, pudesse estar trabalhando com todo este vigor, com toda essa alegria, com todo esse movimento que a casa está apresentando. E ela vem colocando o nascimento na Terra de um reencarnante conta com o planejamento de escolhas cuidadosas, coerentes com a natureza do crescimento espiritual de cada criatura. Imaginemos, então, em relação ao núcleo de amor e trabalho plantado na Terra. Quantos afazeres, preparações, às vezes de anos na espiritualidade na Terra, para que estas almas, ansiosas por expandirem seu amor pela humanidade, pudessem para isso se dispor e se oferecerem com seriedade a tal labor. E aí, o aniversário congregam alegrias e alvoradas de luz. São singelos, mas preciosos marcos. Precioso marco de 59 anos, né? Porque nesses 59 anos nós trazemos as lembranças espirituais dos compromissos calcados no além, não só nossos aqui presentes, não só nossos que hoje estamos laborando na casa, mas de todos os seus participantes, de todos aqueles que congregam, né, a casa de Rita de Cássia e Maria de Nazaré. Todos nós que trouxemos sonhos ao reencarnar, programações, e que a casa, este movimento, nos propiciou aqui realizarmos alguma coisa. Talvez não tanto, talvez não tudo aquilo que nós gostaríamos de ter podido realizar, mas aquilo que nós vamos entregar um dia àqueles que vierem depois de nós, com muito amor, com muita alegria, e que cada um, nas diversas etapas, vai estabelecendo o seu modo de conduzir. Calcados no além, ora manifestos, ano a ano, na agenda dos homens e respeitando a poeira dos tempos. Que isto tudo sirvam de luminosas brechas de amor, a aquecer corações e a iluminar estradas de fraternidade e paz. Nada mais a falar. Diante daquilo que foi trazido, diante das palavras da nossa companheira querida, que deveria estar aqui, mas não está, está certamente nos escutando e nos irmanando, não só com ela, mas com a direção, com a casa, com todos os coordenadores, com todos os frequentadores, porque este mês é um mês de festa. São 59 anos de trabalhos em que cada um de nós plantou uma sementinha nessa casa. Nesta casa que hoje nos congrega, nesta casa que está ligada espiritualmente à Legião dos Servos de Maria, eu não tenho dúvida disso, né? O Batalhão Maria de Azulzinho, né? Lá da comunidade, todos nós que nesse momento estamos ligados à casa de Rita de Cássia, ao Maria de Nazaré, possamos agradecer pela oportunidade que esta casa nos dá de nós crescermos, de nós construirmos a nós mesmos e de nós podermos levar aos nossos companheiros algo que faz sentido ao nosso coração, a nossa história. E para que a gente possa, então, terminar a nossa reflexão
nada melhor do que uma prece, né? E essa prece é uma prece de Maria Dolores, que há tantos anos, a cada dezembro, nós temos colocado muitas vezes no nosso programa, porque ela fala assim: ampara-nos, Senhor, este pouso de amor, em que a paz nos descansa, porto, refúgio, lar, em que podemos cultivar as bênçãos da esperança. Perante a caridade por dever, faze-nos perceber que nesta casa que nos aconchegas, a todos nos entregas a bendita oficina que nos renove a fé na bondade divina. De rotina em rotina, e surpresa em surpresa, deixa-nos discernir que, em contemplando a própria natureza, da rocha mais hostil ao solo mais fecundo, tudo é auxílio na lei. E se te atende na estrada ao lema de servir, tudo é auxílio na lei. Do firmamento ao chão, serve o sol, serve o mar, sem derramar-se em vão. O tronco não devora os frutos que oferece, a fonte ajuda e passa em sussurros e prece. O vento ampara a flor perfuma a vida. Faz-se pão e celeiro a semente esquecida. Ajuda-nos, Senhor, a repartir o bem, sem traçar condições, sem perguntar a quem. Aspiramos a ser contigo dia a dia, bálsamo, conforto, união, alegria. Agasalho do templo e coração da escola, o prato que alimenta e o verbo que consola. Concede-nos o dom de cooperar contigo, trabalhar e seguir pelo teu braço amigo, tanto à luz do porvir quanto na luz de agora. Faze, por fim, Senhor, que a nossa casa seja, hora por hora, um caminho de fé para o reino do amor. Parabéns a todos nós, a todos aqueles que por aqui passaram e a todos que comungam conosco nesta casa de realizações e de amor. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, Regina. É sempre maravilhoso ouvir novamente, sempre novamente, a história linda dessa nossa casa. Essa casa que nos tornou uma família. Essa casa que fez um grupo amigo, fraterno, onde um ampara o outro, onde podemos encontrar consolo, onde podemos encontrar amor, fraternidade, companheirismo. É só gratidão. E devemos isso tudo a uma pessoa. Eu tinha até esquecido que passamos tão pouco tempo, 10 anos com Vera Simões, tia Vera, mas que representou tanto na vida da gente que parece que foi desde sempre. Obrigada, tia Vera, obrigada, gratidão. Mestre Jesus, nos permita, com essa emoção, com esse carinho e com o mesmo amor que dedicamos a Vera Simões, nós queremos também elevar até ti, até a espiritualidade que nos acompanhou também e que nos permitiu estarmos juntos e cada vez mais seguindo o plano de Deus, seguindo o plano de Vera Simões. Nos despedimos de ti, de Vera Simões, nos despedimos da espiritualidade, mas nos despedimos de Deus, nosso Pai. Graças a Deus, obrigada por tudo.